Imagine o seguinte, são os primeiros dias de 1974. O calor do verão castiga Curitiba, mas em um bairro tranquilo da cidade, algo muito mais incômodo e inexplicável começa a acontecer. Na calada da noite, surgem pedras do nada que se chocam com violência contra uma casa. Vidros estilhaçados, pânico. A cada madrugada, os ataques se repetem e mesmo com a polícia de prontidão e com a vigilância reforçada, nada nem ninguém é visto. O que estaria acontecendo no Capão da Embuia? Fenômeno sobrenatural? Telecinésia? Vingança? Ou algo ainda mais estranho escondido entre as árvores? Hoje você vai conhecer uma história real ocorrida em Curitiba no ano de 1974. Prepare-se para o mistério da casa apedrejada do Capão da Embuia e sejam bem-vindos ao Paraná Histórica. No dia 2 de janeiro de 1974, uma quarta-feira à noite, o bairro do Capão da Embuia foi palco de um acontecimento que marcaria a memória de muitos moradores. A residência da família Tio, localizada no número 1366 da rua Professor Nivaldo Braga, bem em frente ao Instituto de Defesa do Patrimônio Natural, foi repentinamente atacada. Imensas pedras começaram a ser lançadas contra a casa, mas ninguém via nada. Só se ouvia o som dos estilhaços, o impacto nas telhas e nas paredes. As pedras pareciam brotar no ar. A família Tio, composta por Ildefonso, sua esposa Irene de Oliveira e o filho Celso Ildefonso, de 19 anos, achou no início que se tratava de uma travessura de adolescentes da vizinhança. Mas, conforme o apedrejamento continuava, noite após noite, o medo começou a tomar conta de todos. A polícia foi acionada, e não foi uma simples viatura, um pelotão inteiro da Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar, unidades da Rádio Patrulha e até mesmo soldados da Polícia Civil foram enviados para cercar a casa. Mesmo com todo este aparato, ninguém foi encontrado e as pedras continuaram a ser atiradas. A casa logo virou uma espécie de atração. Curiosos se aglomeravam. Jornalistas se revezavam na porta da família Tio e no terceiro dia de fenômeno, o Diário do Paraná estampou em sua capa a manchete: Pedras, mistério na casa de Ildefonso. Segundo a reportagem, no início os policiais imaginavam que algum atirador habilidoso estivesse escondido por entre as árvores do Capão da Embuia. Mas depois de uma varredura minuciosa em toda a área do bairro, nenhuma pessoa foi detectada. Ainda assim, as pedras continuaram sendo lançadas. Um dos policiais, perplexo com a precisão dos lançamentos, declarou da seguinte forma para os jornalistas na oportunidade, abre aspas, eu quero pegar esse atirador de pedras, não tanto para levá-lo ao xadrez, mas para conhecê-lo. Nunca vi alguém arremessar pedras com tanta precisão, fecha aspas. Mesmo mantendo oficialmente um tom cético,
Alguns soldados estavam verdadeiramente assustados com o que viam. Um deles, após presenciar uma pedra surgindo literalmente do nada, teria dito, abre aspas, eu vou embora, isso não é caso para a polícia. O dono da casa que chame um padre, fecha aspas. Os moradores mais antigos do bairro não hesitaram em dar um veredito. Aquilo era obra de espíritos. Algumas senhoras relataram outros 2 casos antigos de janelas misteriosamente quebradas na mesma região de Curitiba. Um deles, registrado em 1962 pelo jornal A Última Hora, trazia o relato de um morador que dizia ouvir estranhos ruídos durante a noite, seguidos de apedrejamentos. Nessa situação em específico, no entanto, o mistério teve uma explicação. A família havia forjado os ataques para tentar rescindir um contrato de compra de terreno. O vendedor se recusava a desfazer o acordo, então os moradores criaram um cenário de casa maldita, como desculpa para desfazer o negócio. Mas voltando ao caso Thiel de 1974, o fato era diferente. A polícia estava envolvida desde o início, havia vigilância constante e o próprio Ildefonso e seu filho Celso negavam qualquer envolvimento com fraudes. Eles acreditavam, no entanto, que o ataque poderia estar ligado a uma vingança pessoal. Segundo os Thiel, cerca de 2 semanas antes do início dos apedrejamentos, eles haviam solicitado que a polícia prendesse uma menor de idade que trabalhava como empregada em sua casa, acusada, segundo eles, de praticar atos indecorosos com um grupo de jovens do bairro. Eles suspeitavam que os jovens revoltados estariam se vingando da denúncia. Mas havia um detalhe muito importante. Nenhuma dessas pessoas supostamente envolvidas com o caso foi vista nas imediações durante os ataques. E, numa das noites, inclusive, os suspeitos estavam a mais de 500 metros de distância, seguindo rumo ao centro da cidade. O apedrejamento se deu por mais 2 dias e o caso continuava ganhando espaço nos jornais. Desse modo, no 4º dia, a polícia mudou sua estratégia. Alguns soldados subiram no telhado da casa, prontos para surpreender o atirador invisível. Um dos policiais, ao utilizar um binóculo para vigiar a área, foi atingido por uma pedra. Imaginou-se então que a pedra teria sido atirada do Instituto de Defesa do Patrimônio Natural. Então a polícia de imediato abriu fogo contra a copa das árvores, mas ninguém foi encontrado. Curiosamente, após os disparos, as pedras diminuíram, até que por volta das 9 da noite, os ataques cessaram por completo. Apesar de Ildefonso Thiel afirmar não acreditar em espíritos, os seus vizinhos pensavam bastante diferente dele. Na manhã seguinte, o padre da paróquia São Benedito, localizada a poucos quarteirões dali, celebrou 3 missas e abençoou as chaves das casas dos moradores. Também foram distribuídos ramos verdes e palmas, que deveriam ser queimados em caso de mau agouro. Enquanto isso, a vigília policial continuava, mas o clima era de tensão. Aos poucos, novos relatos começaram a surgir. Alguns diziam ter visto objetos voando dentro da casa. O sargento Bindi, que chefiou uma das vistorias, declarou, abre aspas, eu vi uma colher flutuar diante dos meus olhos, fecha aspas. Além disso, um bilhete misteriosamente apareceu dentro da residência. Escrito em letras de forma, ele dizia, abre aspas, enquanto sua empregada não for solta, a casa continuará sendo apedrejada, fecha aspas. O detalhe mais perturbador, o bilhete estava intacto, sem nenhum sinal de amassado, como se tivesse sido entregue pelos correios, mas a área da casa estava cercada, se lembra?
Nenhuma pessoa foi vista entrando ou se aproximando. E ainda, se tivesse jogado pela janela junto de uma pedra, por exemplo, este bilhete estaria amassado. Então, como ele chegou ali? Ninguém sabe. Especialistas começaram a se pronunciar. Parapsicólogos disseram que o caso poderia se tratar de telecinésia, que é a capacidade da mente de mover objetos à distância, muitas vezes de forma inconsciente, segundo aqueles que defendem essa possibilidade. O presidente da Federação Espírita do Paraná, João Gignoni, afirmou que não havia nada de anormal. Segundo ele, seriam espíritos atrasados, atraídos por algum médium presente na casa ou na vizinhança. O padre Emir Khaluf, por sua vez, foi mais cético. Ele disse, abre aspas, antes de falar em assombração, é preciso comprovar o fato e depois interpretá-lo. O medo e a crendice fazem as pessoas verem fantasmas onde há apenas fenômenos naturais. Fecha aspas. No fim das contas, o caso jamais foi resolvido e Ildefonso Til declarou que o pior não foram as pedras, mas a perda de privacidade e o assédio da multidão em sua casa. Anos depois, a família se mudou do bairro e o que ficou foi apenas o absoluto silêncio.